Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nobres e valorosos guerreiros e guerreiras aqui do nosso bloco de questões de atualidades ligadas principalmente à banca da VUNESP. Show de bola? Eu sou o professor Nilo do Matozinho Rodrigues, me sigam, por favor, tá? E nós iremos enfatizar o Oriente Médio. Oriente Médio, que é apelidado como bomba relógio, né? Ou seja, a qualquer momento, se já não estiver ocorrendo, tem ali um conflito bélico importante ou no mínimo bastante sangrento e violento, né? Lembrando que quando nós falamos de Oriente Médio, nós temos como ênfase a Ásia, mas existem algumas designações, denominações e regionalizações voltadas ao Oriente Médio que pega até alguns países africanos, até porque o norte da África possui esse viés bem voltado à questão de populações árabes, né? E tem uma forte incidência do mundo muçulmano. Só lembrando que o árabe não é necessariamente um islâmico e o islamismo não possui somente árabes. Há uma ligação muito forte entre ambos, né? Quase que completa, mas nem sempre todo árabe é um islâmico e todo islâmico ele é de uma etnia árabe, por exemplo. Tranquilo, queridos? Vamos falar então aqui sobre o Oriente Médio e olha que questão top, hein? Olha que pedrada de cara. É um grupo fundamentalista islâmico e nacionalista que atua em Gaza. Aqui praticamente já entregou, tendo sido criado em 1987. Queridos, vai aí um outro detalhe. A cronologia também é muito importante quando nós estudamos atualidades, tá? Às vezes eles colocam eventos da corrida espacial na década de 80 e, na verdade, a ênfase dela foi na década de 60, tá? Então, assim, a cronologia é meio decorebento, mas a cronologia nos ajuda bastante a matarmos aí alguns itens. Show de bola? Durante a primeira intifada, a intifada é a conhecida guerra, né? Guerra de paus e pedras. Uma guerra onde palestinos sem grandes inovações bélicas, sem armas poderosas, com paus e pedras, vão à frente de tanques israelenses, né, soldados bem treinados, e com a imprensa ali filmando, eles vão lá jogar paus e pedras e mostrar um nacionalismo, uma garra imensa em querer defender seu território, né, e demonstrar que mesmo sem grande tecnologia, eles estão ali para o que der e vier, defendendo sua causa, né? Foi um levante palestino contra a ocupação israelense. Atualmente é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e principalmente por Israel. Olha só, o trecho se refere à organização que atua no Oriente Médio, denominada Hamas. Nilão, mas lá não tem atuação do Fatah? Tem. Não tem atuação do Hezbollah? Tem. Também não pode trazer aí uma analogia à Jihad Islâmica, Guerra Santa? Sim. E não há uma influência da Irmandade Muçulmana? Sim. Então vamos lá, queridos. Cerejinha do bolo. Quando nós nos referimos ao Fatah, automaticamente nós nos referimos a um grupo em que, num primeiro momento, esse grupo ele foi totalmente contra a presença de Israel, né? E esse grupo, ele tem como principal imagem de Yasser Arafat, né? Aquele senhorzinho com um chapéuzinho parecendo um chapéu de marinheiro, e ele vai ser o principal representante
né, do Fatah e vai automaticamente representar a Palestina até podendo ser um representante na ONU, né? Quando nós teremos ali a criação da OLP, guardem, né, essa sigla, que é a Organização para a Libertação da Palestina, o único órgão oficial em que representava a Palestina, que não é um Estado com E maiúsculo. É uma nação? Sim, né? Mas ela não possui um território delimitado, então não é um Estado. Ela teve representações. A representação mais oficial, a representação mais diplomática que eles tiveram foi através da OLP, tá? Organização para a Libertação da Palestina. É uma organização política e militar laica, o que de cara já ofendeu, por exemplo, ao Hamas. Bacana? Ela foi criada com o apoio da Liga Árabe, uma união de vários países com características árabes, presente inclusive na África, tá? Onde recebeu um apoio ali oficial. E esse nome Fatah é um acrônimo inverso da tradução árabe de Movimento para ou de Libertação Nacional Palestino. Bacana? Preside a ANP, né, que vai governar a Cisjordânia, reconhece Israel, isso daqui é interessantíssimo, e defende a criação de um Estado palestino por meio do acordo. Já o Hamas, rapidão, Hamas, que é um rival direto do Fatah, eles não coadunam ideias, eles não possuem parcerias, pelo contrário, eles são rivais, né? O Hamas é um grupo que controla a faixa de Gaza, agora não totalmente, depois dessa última guerra, quer o território israelense, quer o fim, quer que o Estado de Israel suma daquela área, defende a criação de um Estado islâmico, não necessariamente por meio de acordo. Bacana? O Hamas é um movimento de resistência islâmica. Ele surge aqui na primeira intifada, Guerra de Paus e Pedras, né, o Levante Palestino de 1987. Bacana? E olha aqui, queridos, falando do Fatah e do Hamas, só voltando, né? Ó, Fatah, o Hamas. Olha aqui quem vai ser mencionado aqui. Esse grupo surge como um braço palestino da Irmandade Muçulmana, que é originária e presente em grande ênfase no Egito. Bacana? Apesar de atuar ali no território palestino e de lutar contra Israel, tá? Nós teremos ali a Irmandade Muçulmana do Egito participando e sendo uma inspiração para a criação do Hamas. Repito, rival do Fatah. Show de bola? Né? Milícias chamadas Brigadas de Al-Qassam foram fundadas ali em 1991, né? Lideradas pelo comandante Mohammed Deif. O Hamas, pelos Estados Unidos, Israel e potências como Reino Unido, União Europeia, Japão e Austrália, é considerado um grupo terrorista. E por suas atitudes, por suas intervenções e pelo que defende e da maneira com que age, é sim um grupo extremista terrorista. Show de bola? Mais um? Olha lá, vocês verão muito a sigla ANP, que significa Autoridade Nacional Palestina. Bacana? Olha aqui, para a legítima representação palestina nos territórios da Cisjordânia e de Gaza, parte da OLP, olha como é que está tudo em conjunto aqui, foi transformada na Autoridade Nacional Palestina, que é um órgão provisório que limitava a autogovernança nas duas regiões. Então vamos lá. Nós temos o Fatah, criado por Yasser Arafat,
que depois vai originar a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que vai ser um órgão oficial e que vai conversar com a ONU. E dentro daquela região, nós temos o Hamas, que teve como inspiração a Irmandade Muçulmana do Egito, Hamas, que controlou por muitos anos a faixa de Gaza e não quer um acordo, ele quer acabar com o Estado de Israel. Ao contrário da OLP, que pelo Fatah, já depois incorporados, né, querem reconhecer o Estado de Israel através de um acordo diplomático. Show de bola? Tranquilo? Tá? Então, olha só, a ANP é uma representante legítima dos palestinos, tá? Nos territórios de Gaza e na Cisjordânia, e a OLP é um representante legítimo para todo mundo, que inclusive possui, né, um acesso direto à ONU, Organização das Nações Unidas. E nesse contexto nós temos o Hezbollah, que significa Partido de Alá, Partido de Deus, criado na década de 80, tá? Ele tem como origem o Líbano, bacana, é um partido político que possui uma arma, né? Como um dos símbolos, tá? É considerado por Israel, Estados Unidos, União Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo como um partido e ao mesmo tempo um grupo terrorista, é inimigo de Israel, tá? E foi um grupo que o enfrentou ali em 2006. Bacana? No último ataque, aquele que o Hamas sequestrou pessoas, apoiou o Hamas e atacou o norte de Israel. Bacana? O grupo Hezbollah, ele possui como principal característica, né, ser um grupo extremista, tá? Porém, xiita, enquanto o Hamas, ele é sunita. Nessa diferenciação entre xiitas e sunitas, nós temos ali os mesmos seguidores do Alcorão, porém eles vão ter alguns dogmas diferenciados. Dizem que os xiitas são mais radicais, mas, por exemplo, o Estado Islâmico, ele quer um califado sunita na Síria e no Iraque. A Al-Qaeda é uma inspiração para o Estado Islâmico e possui uma característica, uma designação também sunita, tá? Ou seja, não dá para nós afirmarmos isso. Bacana? Então, assim, dizer que há uma ligação, há um jogo de interesse entre Hezbollah e Hamas. Bacana? Olha só, os dois grupos radicais islâmicos lutaram em lados opostos do Levante, que se transformou na guerra civil lá na Síria, por exemplo, com o Hezbollah lutando em nome do Bashar al-Assad, que ainda continua, né, como representante da Síria, enquanto o Hamas apoiava a oposição predominantemente sunita, que no caso lá, por exemplo, tinha representação do EI, do Estado Islâmico, tá? Só finalizando aqui, queridos, quando a guerra na Síria terminou, na maior parte do país, no final da última década, o Hamas e o Hezbollah deixaram suas diferenças de lado e o chefe do Hezbollah, né, o Hassan, elogiou repetidamente a crescente aliança entre dois grupos. Então, é um jogo de interesse muito grande, tá? Então, queridos, só para nós voltarmos aqui numa questão muito bacana, muito gostosa de se estudar. Show de bola? Então, olha lá. Voltando aqui, ó. O Fatah, né, vai ser um grupo que vai começar contra Israel e depois com a fundação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, o Fatah, ele vai apoiar a consolidação de Israel através de um acordo diplomático,
né? Através de conversas e reuniões. A OLP vai ser a representante oficial da Palestina no mundo, ok? O Hamas é uma inspiração da Irmandade Muçulmana, que tem como origem lá no Egito, show de bola. E nós temos o Hezbollah, que possui uma origem do Líbano e que é, em alguns momentos, um apoiador do Hamas, e não necessariamente parceiros. Lembrando também que nós temos, só voltando aqui, queridos, a ANP, a Autoridade Nacional da Palestina, que é uma parte da OLP, esta já inspirada no Fatah, né? Onde tanto a ANP e a OLP serão representantes legítimos do povo palestino a nível diplomático, a nível internacional. Queridões, show de bola? Tranquilo, padrão pra cima? Vamos lá? Bora para a questão número 2? Então vamos com tudo, queridos. O ataque terrorista às Torres Gêmeas no World Trade Center, na cidade de Nova York, no 11 de setembro de 2001, atribuído à Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, redimensionou a política externa dos Estados Unidos. Sobre as consequências imediatas, rápidas, precisas, né, deste atentado, é correto afirmar o quê? Lembrando que eu estava vendo TV Globinho, Dragon Ball Z, né, ao vivo, quando apareceram ali, num primeiro momento, uma torre em chamas, e eu assisti ao vivo o segundo avião entrando ali na torre do World Trade Center. Momento tenso, né? Não me sinto feliz por ter presenciado, não. Foi algo muito desagradável, mas a idade nos traz alguns desses privilégios no sentido de poder ter visto algo que eu não queria. Letra A, os Estados Unidos invadiram o Iraque? Não, imediatamente não. Olha o que é o contexto. É no sentido assim de primeira atitude, imediatamente, né? Olha lá, consequências imediatas. O primeiro local invadido foi o Afeganistão, ainda dentro de 2001. Show de bola? Então olha lá, não foi o Iraque. O Iraque foi invadido em 2003. Letra B, os Estados Unidos romperam relações comerciais com a Arábia Saudita, pátria do poder da Al-Qaeda de Osama Bin Laden? Não, tá? Não. O rompimento de relações com alguns países, por exemplo, do Oriente Médio, já são antigos, mas a Arábia Saudita não. Letra C, as forças navais norte-americanas bombardearam vários países árabes? Não, num primeiro momento não. Em busca de possíveis bases terroristas, o que causou o violento protesto da Liga Árabe das Nações. Ficou até bonitinha, mas não, confundiram. Letra D, os Estados Unidos lideraram uma coalizão que atacou o Afeganistão, foi a primeira, foi meses depois. E depois o governo dos talibãs que lideravam o Afeganistão, talibãs que eram estudantes originários ali do Paquistão, né? Que havia se recusado a entregar Bin Laden, considerado o mentor dos ataques às Torres Gêmeas, onde a Al-Qaeda assume, né, de uma forma não tão aberta, mas Osama Bin Laden, por exemplo, grava um vídeo falando que a grande águia caiu, e atrelam o ataque às Torres Gêmeas à Al-Qaeda. Então, letra D. Letra E, as fronteiras dos Estados Unidos ficaram fechadas para qualquer estrangeiro por um período de 3 meses. Não, nós tivemos restrições. Inclusive, quem tinha viagem para os Estados Unidos teve uma baixa turística muito grande, né? Com o objetivo de evitar a entrada de outros terroristas no país. Então, não 3 meses de uma maneira inequívoca. Com certeza não, tá? Olha lá, queridos, nós tivemos no dia 11 de setembro de 2001
o ataque às Torres Gêmeas, onde o mentor acusado foi Osama Bin Laden. Eles sequestraram 4 aviões, onde 2 aviões foi um em cada torre, um foi no Pentágono, né? E o outro ia ser lançado contra a Casa Branca. E este foi abatido antes. Bacana? O mundo parou. Foi o maior atentado terrorista do início do século e se nós analisarmos de todos os tempos, né? Os aviões foram sequestrados e os pilotos orientados a jogarem ele em pontos já arquitetados ali dentro dos Estados Unidos. Bacana? Então, eu já vi caindo o nome da companhia na prova, tá? American Airlines, né? E a United Airlines. Nós tivemos aqui um dos voos que foi sequestrados, né? Que ia de Boston para Los Angeles e foi o primeiro avião a colidir com a Torre Norte. Essa daqui que eu vi a primeira imagem na televisão, né? O voo 175, que tem até um filme, né? Ele decola de Boston, ia para Los Angeles, é o segundo avião. Este pega a Torre Sul, esta eu vi ao vivo numa cena dramática. E o voo 77, né? Onde ele decolou de Washington, ia para Los Angeles, foi lançado no Pentágono. E este daqui foi abatido, né? Esse voo decolou de New York para São Francisco, ia ser lançado ali no Capitólio, mas caiu antes de atingir o seu alvo. Ele foi abatido, né? Ou seja, nós tivemos aqui um colapso mundial, o mundo parou. Até no Brasil, que não se tinha muito a ver de forma direta, né? Nós começamos a ter aqui um cuidado maior nos aeroportos, o mundo ficou muito mais apreensivo, chocado e ao mesmo tempo preocupado, né? Os Estados Unidos, na época com o presidente George W. Bush, lançou a guerra ao terror e a primeira ação imediata dele foi atacar, ainda em 2001, o Afeganistão, onde ele tinha informações de que Osama Bin Laden se encontrava lá. E os líderes talibãs não vão entregar. Se vocês não entregarem, nós iremos atacar. E os talibãs podem vir. Num show bélico, onde os Estados Unidos mostrou para o mundo um poderio antes nunca imaginado, com armas muito modernas e varreu um local principalmente desértico. Talibãs que retornaram agora já com o mandato de Joe Biden. Beleza? Tranquilo, queridos? Questão número 3, vamos lá. Analise as informações abaixo. Então vamos aqui. Nos idos 23 de 1993, o conflito no Oriente Médio parecia se encaminhar para um final pacífico, quando os delegados palestinos e israelenses anunciaram em Oslo, na Noruega, tá? A formalização de um entendimento histórico entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin. Esse daqui, o líder palestino, onde foi o fundador do Fatah, tá? Esse daqui, fundador do Fatah, que vai originar a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. E o Yitzhak Rabin, na época, o primeiro-ministro de Israel. Provavelmente os dois líderes mais importantes de autoridade palestina e Israel no momento. Sim, até agora perfeito. As simbólicas 3 cartas trocadas entre os dois líderes reconheciam a legitimidade dos pleitos dos dois povos, comprometendo-se a negociar todas as questões espinhosas, né, deveria estar entre aspas, em um intervalo de 5 anos. Um mês após o anúncio do entendimento em Oslo, Arafat e Rabin celebram nos jardins da Casa Branca o documento formal do Acordo de Oslo, com a presença de Bill Clinton, perfeito, e vários chefes de estados árabes e europeus,
onde neste encontro nós teremos até logo após o ganho do Prêmio Nobel da Paz, né? Incluindo essas autoridades. Show de bola? Voltando aqui, então um tá certo. Onde diz, né, que as duas são falsas, errado, né? As alternativas estão corretas, porém os documentos citados não existem. Errado, né? Se tiver somente a 2, vamos lá, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa, ainda pode ser, a 2 é verdadeira e a 1 é falsa, então tá errado. Então aqui ou eu tenho as duas corretas ou a 2 é falsa. Já ajudou um pouquinho, né? De uma forma geral, os acordos previam o fim do conflito armado, certinho. Retiradas de israelenses de extensas partes do território ocupado de Gaza e Cisjordânia, formação de um protestado palestino, né? Ou seja, a ANP, que tem como ênfase, né, a OLP, lembram? Por isso que é bom, por isso que é fantástico e maravilhoso estudarmos por exercícios, né? Com poderes administrativos e diplomáticos, cooperação nas áreas de segurança, infraestrutura e economia e o início de negociações sobre um tratado de paz no transcorrer de no máximo 5 anos. Certinho. Apesar de seus limitados objetivos, os acordos, né, de Oslo de 1993, memoriza, galera, tá? Cronologia te ajuda muito. Representavam revisões profundas nas doutrinas políticas e estratégicas dos dois atores, a saber a ideia de extinção de Israel, né, propagada no início da fundação do Estado judaico pelas forças palestinas. E o fim das ocupações nos territórios palestinos. Galera, olha que maravilha, que sensacional. Ó, letra A. Vou apagar aqui, porque pensa... Opa! Olha só, pensa em duas colocações fantásticas para vocês copiarem e colocarem entre tópicos. Perfeito falando dos acordos de Oslo. Por isso que eu apaguei. E olha aqui, acordos de 1993, onde nós teremos Yasser Arafat, né? Yitzhak Rabin, com o intermédio de Bill Clinton. Show de bola? E aqui está a essência dos acordos de Oslo. As áreas autônomas da Palestina, a administração de israelenses e palestinos, né? E as áreas sob o controle de Israel. Se vocês perceberem, Israel ainda continuaria com a maioria. E isso irritou quem demais? O Hamas. Né? Então, Fatah, que foi ali um desdobramento para a OLP e a ANP, né? Estes não são benquistos pelo Hamas. Hamas que já teve e possui parcerias com o Hezbollah, que é um grupo libanês, onde eles já lutaram contra um e outro, mas os interesses em comuns fazem deles hoje parceiros, até que algo os contrarie. Show de bola? E aqui nós temos as autoridades, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, né? E Shimon Peres recebendo o Prêmio Nobel da Paz, só que esse lindão aqui, o Yitzhak Rabin, ele é assassinado por um extremista judeu e abalou-se demais a paz e os acordos de Oslo não terão ali uma ênfase muito grande. Só lembrando, né? Oslo se encontra na Noruega e lá que se iniciou. E aí eles foram consolidados, né, em uma das residências estadunidenses, né, do chefe de Estado dos Estados Unidos, em Camp David, com a presença de Bill Clinton, onde o mundo falou, caracas, o Estado palestino vai surgir agora. Né? Até porque os dois maiores representantes estão concordando com coisas que não concordavam antes.
E um grupo que já foi extremista está virando o representante palestino. Só que, a partir de 2000, em eleições internas, o Fatah foi retirado do poder e o Hamas assumiu. Hamas que não suporta os grupos que reconhecem a existência de Israel e são favoráveis a acordos diplomáticos. Show de bola, queridos? Olha que maravilha! Deixa eu apagar aqui para vocês darem aquela printada legal. Queridos, assunto bom, assunto show de bola. E ainda tem mais. Olha lá, 4. Entre os inúmeros conflitos que ocorrem no mundo atual, 2 chamam a atenção na opinião pública pelo seu poder de destruição e de ocasionar crises humanitárias dramáticas. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta esses 2 conflitos. Queridos, os mais importantes hoje são esses aqui. Israel versus o Hamas, né, no Oriente Médio, e Rússia e Ucrânia no leste europeu. Né? Estado da Palestina não existe ainda, né? Ele não é reconhecido. Contra Israel e a Alemanha versus a França, atualmente, nossa! Caraca, guerra Argentina versus Uruguai, Peru versus Bolívia. Quando? Apesar que nós tivemos, né? Ali contra Solano Lopes, mas ainda período colonial. Marrocos versus Argélia e Senegal versus Gana na África, não. Estados Unidos versus México, não. Então ficou até tranquilo aqui e são de fato os 2 conflitos no mundo atual que mais chamam a atenção na opinião pública pelo seu poder de destruição e sua abrangência política. Show de bola? Questão número 5. Com 6 estatuetas, o filme Guerra ao Terror foi o grande vencedor do Oscar de 2010. O longa venceu as principais categorias na 82ª edição da maior festa do cinema mundial, incluindo as de melhor filme e direção para Catherine Bigelow, a primeira mulher a levar o prêmio. Lembro demais, foi show de bola. O filme retrata a guerra que começou em junho de 2003. Queridos, olha para mim, olha para mim. Cronologia é algo sensacional. Nilão, mas é decoreba. Não importa. Não importa, tá? É um decoreba muito válido. 2003, invasão dos Estados Unidos ao Iraque, alegando ter armas de destruição, né? E que houve a deposição de Saddam Hussein. Saddam Hussein, que é morto por enforcamento em 2006. Então, assim, pô, mas você é professor, Nilão, já vê isso há muito tempo, tá lá. Ok. Só que se você se ligar na cronologia, olha aqui, ó. Afeganistão, atrás de Osama Bin Laden em 2001. Mas bora lá, Iraque. Por causa de um documento da inteligência norte-americana que afirmava que existiam armas de destruição. A motivação foi o Iraque. Então, assim, queridos, cronologia é tudo de bom, cronologia é algo sensacional, porque sabendo da data do evento, vocês conseguem, de uma certa forma, já eliminar alguns itens que têm até datas absurdas. E vamos lá, cerejinha do bolo, nós tivemos a chamada Guerra ao Terror, né? Onde em 2001 os Estados Unidos foi para o Afeganistão, onde através da sua inteligência descobriram ou desconfiaram da presença de Osama Bin Laden no Afeganistão, contactaram os talibãs e estes talibãs não quiseram devolver. E os Estados Unidos efetuou um show de tecnologia bélica contra um país com armas clandestinas, basicamente, e um país numa guerra muito grande onde tinham um modelo de administração autoritária, misógina e extremamente desrespeitosa com a população.
Talibãs que se refugiaram, inclusive na era Obama, ainda ficaram afastados, mas agora com a chegada de Joe Biden, que retirou as tropas dos Estados Unidos e ainda deixou quase 30 milhões de equipamentos lá no Afeganistão, ou seja, os talibãs voltaram e ainda ficaram mais fortemente armados. Tá? Ou seja, voltaram ao poder de novo. Tá aqui o então presidente da época, George W. Bush, filho de George Bush. Em 20 de março de 2003, nós tivemos uma coalizão militar encabeçada pelos Estados Unidos e Inglaterra, onde Austrália, Dinamarca, Polônia invadiram o Iraque. O término foi em 2011. Porém, esse lindão aqui, Saddam Hussein, um líder sunita, um líder aliado do EI, Estado Islâmico, e que perseguia xiitas e curdos mais ao norte. Bacana? Queridos, dei uma enfatizada no Kurdistão. Povo, a maior nação sem pátria espalhada pelo mundo, com quase 30 milhões de pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas, principalmente na Turquia, Síria, né? Irã, Iraque, uma nação muito forte, né? E que dentro dos curdos, nós temos ali, por exemplo, os Yazidis, que são perseguidos pelos curdos sunitas, que não aceitam ali alguns dogmas ou tradições dos Yazidis. Bacana? Então, em 2006, por enforcamento, é morto o líder sunita Saddam Hussein. Bacana? Então, olha lá, 13 de dezembro de 2003, 600 soldados americanos encontram um pequeno buraco camuflado ali com tijolos e lixo e acham escondido Saddam Hussein, né? Com cabelos e barbas grandes ali, né? Os olhos arregalados e visivelmente abatido, tá? Lembrando que em 2011, no Paquistão, já sob o governo de Barack Obama, quem é encontrado e morto lá no Paquistão em 2011? Osama Bin Laden, o qual eles recolhem DNA e jogam o corpo no mar para que ele não seja enterrado e não o transformem em Marte. Assim foi a opinião da época. Galera, só uma expressão depois dessa maravilhosa sequência de exercícios. Sensacional, maravilha, show de bola. Volta no primeiro e reveja várias vezes. Muita informação aqui. Fantástico, que sequência top, sensacional. Nilão, dá para falar mais coisas do Oriente Médio? Dá para fazer uma sequência, nem de 30 geral, mas de 30 exercícios só do Oriente Médio. Eu acho que em um bloco, ainda outro bloco seria o suficiente. Bacana? Mas voltem na primeira questão e vejam desde o início e anotem. Estudar anotando é sensacional, é show de bola. E, queridos, vamos para o próximo bloco e revejam esse que ficou sensacional. Valeu, galera!